Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal, bom dia, GP às 10, tudo bem? Vocês estão vendo, né? Carrinho na pista, mas não é ilusão de ótica, não é nada disso. O vídeo está sendo gravado na quinta-feira à noite e os carros ainda estão na pista, o que não farão nesta sexta e nem na madrugada do sábado. Querem saber por quê? Vocês já sabem, mas vamos contar um pouquinho de história sobre tufões no Japão. Todo mundo já está sabendo, é claro, vocês devem estar assistindo a este vídeo na manhã de sexta-feira, talvez de tarde, alguma coisa assim, mas todo mundo já deve estar sabendo que nesse sábado, sexta-feira à noite para nós e madrugada do sábado, né? Ou seja, o sábado inteiro no Japão, pelo fuso horário, vocês já devem estar sabendo que não haverá nenhuma atividade de pista em Suzuka por conta do tufão Hagibis. Não é Habibis, aquela coisa de esfirra lá, horríveis inclusive. Não, é Hagibis que se chama este tufão. Tufão, muita gente pergunta, puxa vida, qual é a diferença entre tufão e furacão? Nenhuma. No Japão chamam de tufão e no resto do mundo se chama furacão. Nos Estados Unidos, hurricane, né? A gente chama de furacão e tal. Enfim, tufão e furacão são a mesma coisa. Não é a primeira vez que isso acontece no Japão, não é a primeira vez que acontece em Suzuka e não é a primeira vez que a FIA e a Fórmula 1 decidem adiar, cancelar as atividades do sábado e adiar o treino de classificação para o domingo. Isso aconteceu em 2004 e hoje eu vou contar para vocês essa história. Só para confirmar, o treino que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio do Japão será realizado para nós na noite de sábado, tá bom? Noite de sábado, algumas horas antes da largada da corrida que acontece na madrugada do domingo, né? O pessoal resolveu transferir tudo para o domingo por conta desse risco de o tufão bater ali em Suzuka, né? Os efeitos do tufão serem sentidos nessa região de Suzuka. Isso causará provavelmente chuvas muito fortes, ventos muito fortes e a meteorologia não costuma se enganar, especialmente no Japão, onde a população é obrigada a conviver com esse tipo de fenômeno trágico, né? Fenômenos muito violentos o tempo inteiro, né? O Japão, todo mundo sabe, passa por furacões, passa por terremotos, é dura a vida lá. E eu passei por isso em 2004, né? E vou confessar para vocês, com todo o sadismo que me é peculiar, eu torci muito pelo tufão em 2004. É horrível falar isso, né? Mas é que eu queria ver, gente, alguma coisa parecida. Claro que é uma estupidez isso, porque quem já passou por essa situação de verdade, né? Sabe como é perigoso, sabe como é trágico, sabe como é apavorante e eu não tinha nada que ficar torcendo pelo tufão em 2004, era meio ridículo. Talvez eu estivesse fazendo um pouquinho de tipo também, mas o fato é que eu tinha alguma curiosidade, isso eu tenho mesmo, uma curiosidade mórbida de ver de perto esses fenômenos, esses gritos da natureza, né? esses urros da natureza que se expressam na forma desses grandes desastres naturais. Ainda bem que a minha torcida foi frustrada, não aconteceu nada, para eu deixar de ser idiota, inclusive. Mas me lembro bem que nos dias anteriores ao Grande Prêmio do Japão, naquele ano 2004, o único assunto na televisão e nas conversas das pessoas era o diabo do tufão. Né? Ficava praticamente 24 horas por dia, ficava a imagem de satélite do tufão se aproximando nos canais de televisão, aos canais também específicos para isso, tudo mais, dedicados à meteorologia, mas a preocupação com a prevenção, com os alertas e tudo mais, é muito grande no Japão. Então a gente ficou acompanhando aquilo com alguma apreensão, é verdade, né? E o tonto aqui torcendo pelo tufão. E aí eu sei que na quinta-feira, na sexta-feira, aconteceram os treinos livres, mas a direção do Grande Prêmio, a FIA, enfim, a Fórmula 1 decidiu cancelar todas as atividades do sábado. Naquele ano, 2005, aquele ano foi um ano, 2004, perdão, naquele ano a classificação
era um pouco diferente do que é hoje, né? Existia uma pré-classificação para determinar a ordem em que os pilotos entrariam na pista para fazer as suas voltas de classificação. Essa pré-classificação ela era determinada pelo resultado do Grande Prêmio anterior. Então, os mais bem colocados eram os primeiros a fazer volta, né, na tal da pré-classificação. Acho que era isso. E os últimos eram favorecidos para depois inverter o negócio. Era um horror, para falar a verdade, né? Mas eu sei que naquele Grande Prêmio no Japão, o Schumacher, de 2004, por ter chegado em 15º, classificados em 15º na prova anterior na China, ele teve uma vantagem para fazer a volta de pré-classificação, né, no domingo de manhã, que o levou a fazer a pole position quando ele fez a classificação para valer. E com isso ele ganhou a corrida com o pé nas costas. Foi a 13ª vitória dele naquela temporada de 2004, o maior domínio que a gente viu até hoje numa temporada na Fórmula 1 de um piloto, um recorde até hoje, recorde que foi igualado pelo Sebastian Vettel em 2013, que também viveu um ano de absoluto domínio de uma equipe da Red Bull e de um piloto, o Sebastian Vettel. A diferença é que o Schumacher ganhou 13 de 18 etapas e o Vettel ganhou 13 de 19. O recorde, de qualquer maneira, o recorde de vitórias na temporada pertence a esses dois pilotos alemães, Schumacher em 2004 e o Vettel em 2013. Schumacher ganhou a corrida, o Ralf Schumacher, se eu não estou enganado, foi o segundo colocado, de Williams, e o terceiro, Button, com BAR motor Honda, né, para alegria dos torcedores japoneses naquela corrida que teve a classificação no domingo de manhã. A coisa foi até tranquila, apesar da preocupação com a logística, com o trabalho dos mecânicos e tudo mais, e o Bernie Eccleston gostou tanto que ele resolveu adotar essa história de treino de classificação, de definição do grid, na verdade, para o domingo de manhã na temporada seguinte. Houve uma gritaria geral, a ideia perdurou por 5 grandes prêmios, eu acho que no sexto já acabaram com isso, porque não dava muito certo, do ponto de vista jornalístico, inclusive. Era um horror, os jornais não tinham a pole position no sábado, você não conseguia criar a expectativa para a corrida do sábado, quem larga na pole e tal, amadurecer a expectativa. Então foi uma tragédia do ponto de vista da aceitação pelas equipes, que tinham muito trabalho, é claro, e pelo público também, que não estava entendendo absolutamente, rigorosamente nada, já que a mecânica da Fórmula 1 quase sempre foi a mesma, né? A definição do grid de largada no sábado, o pole position definido no sábado, e no domingo, o domingo reservado apenas para a corrida, quando muito para o warm-up, que era aquele treininho de meia hora que acontecia bem cedinho pela manhã, antes das corridas, né? Era um treininho apenas para os últimos ajustes. Mas aí a tradição de definir a pole voltou, e desde 2006 a gente tem esse formato de classificação com Q1, Q2 e Q3. Então que fique bem claro, para ficar bem claro para todo mundo, né, no domingo de manhã, madrugada, noite de sábado para nós aqui no Brasil, nós vamos ter a classificação acontecendo normalmente, como se fosse num sábado, né? E está cancelada toda a atividade do sábado. E por isso os pilotos e as equipes vão perder 1 hora de pista, que viria a ser o terceiro treino livre. Tudo por conta do tufão Hagibis. Tomara que não aconteça nada de muito sério, nada de muito grave, que o tufão passe longe de Suzuka, porque a gente sabe quais são as consequências dessas grandes tragédias naturais. Foi quase um boletim meteorológico da Maju hoje, né? Aliás, a Maju está linda no jornal hoje, apresentadora fenomenal, jornalista querida, e um beijão para ela. Ela nem sabe quem eu sou. Tomara que a gente tenha um grande prêmio no Japão cheio de emoções, como quase sempre são. As corridas no Japão são boas, né? E vai ser interessante para quem gosta de Fórmula 1, pelo menos vai ter o que fazer no aguardo, né, na espera do Grande Prêmio, na noite desse sábado, assistir a definição do grid, aí dá uma calibradinha, fica esperando a corrida e assiste de madrugada, tá bom? Tufão. Passou. Gente, eu queria tanto ver o tufão, queria que as vacas saíssem voando, mas nem tem vaca direito no Japão.